No último dia 19, a Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia de Polícia de Vargem Grande, desencadeou uma operação para dar cumprimento ao mandato de prisão civil expedido pela comarca de Vargem Grande contra o nacional Antônio Onesipo de Abreu Filho, vulgo Toninho Abreu, o qual apresentava uma dívida de pensão alimentícia no valor aproximado de R$38 mil. A operação foi comandada pelo delegado titular de Vargem Grande e contou com a presença de mais um delegado e 2 investigadores. De acordo com um trecho da nota de esclarecimento feita pela Polícia Civil sobre o caso, durante a execução do cumprimento do mandato de prisão, conforme veiculado em diversas imagens gravadas, o alvo, ao invés de cumprir todas as ordens para que tudo transcorresse dentro da normalidade, acabou resistindo à prisão, utilizando-se de violência, bem como ameaçou por várias vezes a autoridade policial que comandava a operação. Me paga, delegado! É a última vez que vai ser delegado de Vargem Grande. Ameaça? Ele me paga. Vai me pagar. Vai me pagar. Tô filmando. Segurança, seu delegado. E incitou a população presente no local, motivo pelo qual foi conduzido para a delegacia de Itapecuru-Mirim. O delegado regional Samuel Murita concedeu uma entrevista à nossa emissora e falou minuciosamente sobre a prisão do secretário adjunto de Meio Ambiente, Toninho Abreu. Pessoal, a operação foi feita dentro dos padrões de normalidade, basta que a gente assista o vídeo mas na íntegra, não por partes. A gente percebeu que muitas pessoas estão fracionando aquelas filmagens e avaliando individualmente as condutas. Isso não pode acontecer. Ela precisa ser avaliada como um todo para que se tenha uma noção real da situação e possa se avaliar de acordo com o contexto e não parcialmente. Então é muito importante que assistam o vídeo por inteiro. Os policiais, os delegados chegaram normalmente, pediram para ele, numa boa, conversando tranquilamente, que ele acompanhasse a polícia até a delegacia. No entanto, ele não quis, num primeiro momento, disse que só iria se fosse no seu próprio carro. Não cabe a um indivíduo que está sendo preso com ordem judicial, como já se diz o ditado, ordem judicial se cumpre, não se questiona. Então, ele teria que ter ido imediatamente, teria evitado toda essa situação, esse constrangimento, essa situação, esse dessabor, essa situação que tomou uma repercussão gigantesca aí na nossa sociedade, sendo que ele poderia ter ido tranquilamente e tudo seria resolvido independentemente de qualquer uso de algemas ou mesmo de um emprego moderado da força. Outra situação, os policiais em nenhum momento agrediram o Toninho Abreu. Os policiais conduziram como em qualquer outra condução normal, própria da atividade policial. E ainda mesmo diante de uma situação perigosa para a polícia, terem visto um número de pessoas que adentraram num local muito pequeno, e isso tudo poderia virar uma tragédia, como nós já acompanhamos em diversas outras situações, pessoas que sacaram as armas dos policiais, atiraram, seguraram os policiais. Mesmo assim, os policiais mantiveram a calma, tiraram, mesmo diante de todo aquele tumulto, tiraram o Toninho de lá, colocaram ele na viatura, calmamente. A gente percebe os policiais falando: se acalme, os delegados, se acalme, por favor, se acalme. Policial que esteve junto, o outro delegado que acompanhou o comandante da operação. Então tudo isso acabou por dar essa repercussão aí que, para quem assiste o vídeo fracionado, pode até imaginar que houve qualquer excesso da polícia. Mas quem assistiu o vídeo por completo, a gente percebe clara e nitidamente que não houve qualquer tipo de abuso ou excesso. Foi uma ação normal, dentro dos padrões legais, no estrito cumprimento do dever legal, cumprindo ainda uma ordem judicial. Fato que foi avaliado pelo juiz da circunscrição, foi mencionado na decisão, na homologação do flagrante, como atitude normal da polícia, e ainda menciona essa situação, então, desse destempero por parte dele no momento, e ainda dizendo que foi agredido, enfim, situações que não ocorreram, que tudo pode ser
então, verificado para quem assistiu o vídeo do começo ao fim. São vários os vídeos, né, e a gente pede para que as pessoas, então, com a finalidade de esclarecer, assistam todos do começo ao fim. Doutor, a intervenção dos familiares configura como crime? Sem dúvida nenhuma. Essa intervenção ela pode configurar o crime de desobediência, eles podem também serem partícipes na resistência. Tudo isso, os familiares também podem ser responsabilizados. Ainda teve um crime de ameaça que a gente pôde perceber já no final de um dos vídeos, em que houve ameaça da parte do conduzido, do preso, para com o delegado, dizendo que ele não ficaria mais na cidade, que ele iria pagar, que ele iria ver. Então, algo que, se nós formos então ainda achar que a polícia agiu com excesso, então a polícia não tem condição de trabalhar mais. Como é que a polícia vai trabalhar diante de uma situação onde ela vai cumprir uma ordem judicial, não age com violência, é obrigado a algemar e, no entanto, ainda assim, ainda vai ser acusada de qualquer tipo de excesso. Não houve excesso, né? Nós temos o apoio da Secretaria de Segurança, que também avaliou todas as situações. Tivemos uma reunião na segunda-feira e espero que essa situação fique esclarecida para todos depois dessa entrevista e também pela nota de esclarecimento feita pelo delegado que comandou a operação, que é o delegado Dr. Pedro Adão, delegado de Vargem Grande. Doutor, como é que você caracteriza a índole do então conduzido? Olha, eu vejo assim, nós da polícia, nós não temos nada contra o Toninho Abreu. A gente respeita ele como uma pessoa da imprensa. Eu mesmo já dei várias entrevistas, já tive até lá no local onde ele trabalha, fiz questão de dar entrevista. Mas assim, independente de quem seja o Toninho, seja o presidente da República, seja um de nós que estamos aqui, se não pagar alimentos para o filho, com certeza vai haver uma decretação de uma prisão. Isso é previsão legal, não foi criação da polícia, não surgiu como uma vingança, né? Isso aí tem previsão na lei, né? Então foi cumprido de forma normal e eu não vejo maldade nenhuma por parte dos policiais em cumprir essa decisão judicial. Doutor, a respeito das postagens em grupos de WhatsApp e também em blogs onde estão denegrindo a imagem do então delegado titular de Vargem Grande, quais são as medidas tomadas a respeito desse assunto? As medidas estão sendo tomadas, né? O delegado é uma pessoa, o Dr. Pedro é muito dirigente, muito responsável, muito competente e está fazendo todos os levantamentos para apurar todas as responsabilidades de quem quer que seja, no tocante aí aos crimes de calúnia, difamação, injúria, crimes contra a honra, né, de autores que querem, de alguma maneira, denegrir a imagem do delegado e da Polícia Civil de Vargem Grande. Nós não vamos permitir isso não pode, a polícia está para ajudar, para somar, está do lado da sociedade, não pode ser tratada como criminosa. A polícia precisa ser respeitada, até porque todos nós precisamos da polícia, talvez não precise num primeiro momento, mas a polícia é essencial para que se mantenha a ordem, a prestação de serviço público no tocante à segurança pública. O Toninho, seja qualquer outra pessoa, precisa respeitar as decisões judiciais. Se saiu por liberdade provisória, precisa respeitar as condições pré-fixadas. Se pagou esses alimentos, tem que se cuidar para que não se acumule mais essa dívida alimentar, tem que pagar. E se pagou a fiança que foi fixada, com certeza a fiança deve ter pagado também, ele precisa então entender que a polícia e a sociedade devem andar juntas, de mãos dadas, protegidas todas, tanto a polícia quanto a sociedade. E os inimigos são os criminosos. Esses é que devem ser punidos, esses que devem ser responsabilizados, esses é que têm a polícia como inimiga.